Antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Este, de facto, é um evento que nós entendemos ser muito importante e relevante para todas as empresas e daí temos despertado um pouco esta situação e divulgar. Nós podemos fazer isto individualmente, mas não seria certamente a mesma coisa. Isto porquê? Nós, enquanto oradores, o Francisco também, podemos ser muito claros nas nossas exposições, mas, no entanto, cada dúvida que vocês tenham vai ajudar a esclarecer a dúvida do outro também. E por isso, num grupo desta dimensão, certamente será muito, muito mais produtivo. O tema é um tema bastante pertinente, ou seja, que são os benefícios fiscais. Eu vou ter a oportunidade de vos apresentar aqui já a seguir algumas considerações, mas de facto isto resulta do quê? Todos nós sabemos e sentimos que temos e que padecemos um pouco de uma carga fiscal bastante elevada. E muitas vezes ela é elevada porque nós também não sabemos tirar partido ou não podemos tirar partido de alguns benefícios que nos são colocados à disposição. Se nós considerarmos e fizermos por vezes as contas de quanto é que é de facto a nossa carga fiscal, podemos concluir que até não será assim tão elevada quando comparado com outros países. E exatamente por isto, ou seja, temos os benefícios fiscais que nos ajudam, de certa forma, a minimizar um pouco o custo que temos com os impostos. Se bem que este imposto é sempre um imposto muito saudável, não é? Porquê? Porque é um imposto que incide sobre os lucros. Ora, se incide sobre os lucros, nós já ganhamos alguma coisa. É claro que acho que não temos cá políticos, nem ninguém que possa fazer alguma inconfidência mais. É que eu costumo dizer que eu não me importo de pagar os impostos. Se o indivíduo lá de lá soubesse gastar, eu não me importava. O problema é que ele não sabe gastar, ou seja, tudo quanto lá metemos não chega. Por isso é que nós temos que agora, de certa forma, otimizar aqui a parte fiscal. Muito bem. Eu não sei se me permitem, vou-me sentar, que é mais fácil. E como isto é a minha primeira vez hoje, então eu sentado fico mais confortável. Até já. Muito bem. Então, começando pelo início, benefícios fiscais. O que é isto? Ou seja, no fundo, é um instrumento que o governo e que os governos que nós temos têm para poder incentivar as empresas. E, de facto, eu digo que este é o incentivo mais saudável. Porquê? Porque, no fundo, vai reduzir os impostos. Ou seja, nós temos que gerar na nossa atividade lucros para poder pagar IRC. E então, se tivermos um incentivo que nos permita pagar menos IRC, é de facto uma boa forma de apoiar as empresas. Nós hoje vamos ter, eu, enquanto esta parte inicial oradora, de uma apresentação geral dos benefícios fiscais que nós temos, e depois o Francisco que irá expor com todo o detalhe e pormenor um programa específico ou um apoio específico que é o CIFID. Muito bem, isto nós vamos falar aqui então dos benefícios fiscais. Nós vamos ter aqui vários benefícios, ou seja, alguns que podem ser, são aplicáveis aqui à nossa empresa, outros nem tanto, às nossas empresas. De qualquer forma, nós temos os benefícios fiscais contratuais do investimento produtivo, temos o REFAI, que é o regime de fiscal para apoio ao investimento, o ICE, que é o incentivo de capitalização das empresas, que veio substituir dois incentivos que nós tínhamos o ano passado, que era a DLRR e era também o regime a remuneração convencional de capital. E depois temos o Talent Box, que é um incentivo que tem a ver, tal como o Patent Box, que é um incentivo para o registro das patentes. E depois, por último,
os incentivos aqui para nós, para alguns dos territórios da parte interior. Este ano ou seja, o governo tem vindo a diminuir um pouco aqui os benefícios, ou seja, se vocês tivessem, ou seja, nós podemos dizer, em 2022 nós tivemos 1,6 mil milhões de euros que foram utilizados enquanto benefícios fiscais, sendo que o principal programa onde mais contribuía mais para este número foi o CIFID, com 521 milhões, o REFAI, que é um outro também destinado ao investimento, com 245 milhões, o CEFEI e o IFR, alguns de vocês ainda se recordarão porque nós utilizamos também isto, e tem a ver com aqueles incentivos que tivemos pós-pandemia, em que neste ano foram 135 milhões, a DLRR, que era aquele incentivo que nós tínhamos para o investimento, em que nos permitia no próprio ano podermos abater 10% desse montante, 12,5% no interior, para ao IRC, e depois os outros, que são um conjunto de outros benefícios que estarão de 577 milhões. Ora, as más notícias é que nós este ano 2023 já não temos o CEFEI no IFR, já não temos a DLRR e temos um novo, que é o ICE, que de facto não é tão interessante quanto era estes dois programas. Há aqui alguns programas que eu vou falar assim muito rapidamente, porque de facto não é muito destinado aqui a esta plateia e no fundo aos nossos clientes. Alguns poderão ter, mas de qualquer forma serão residuais. Pronto, que é o regime fiscal contratual para o investimento produtivo. É um investimento cujo investimento mínimo, é um incentivo cujo investimento mínimo nos obriga a aplicar mais de 3 milhões de euros. Este é um incentivo também muito interessante porque permite criar, incentivar e apoiar os investimentos na área de criação de novos estabelecimentos, no aumento da capacidade de estabelecimento, a diversificação da atividade, a alteração do processo de produção. Ou seja, tal como o nome indica, é muito ligado à parte produtiva. Os benefícios fiscais que nós temos, que também são bastante interessantes, aqui também que é 10% do montante do investimento, de 10% a 25%. Pronto, este 10% a 25%, isto varia em função da localização do investimento, varia dos postos de trabalho que poderão ser criados, ou seja, tem aqui todo um conjunto de fatores que depois poderão levar do 10% mínimo aos 25% máximo. Este programa tem uma particularidade, que permite também ter alguns benefícios ao nível do IMT e ao nível do imposto de selo, que tem a ver com a construção do próprio investimento, do próprio empreendimento que vamos desenvolver. Pronto, como investimentos elegíveis temos os terrenos. Ora, aqui os terrenos só para indústrias extrativas, ou seja, as pedreiras, por exemplo, a construção, a aquisição, a reparação de edifícios afetas à atividade produtiva, apenas viaturas pesadas e o mobiliário e artigos que necessitamos para desenvolver o nosso projeto. Há também a possibilidade de também considerar como elegíveis os investimentos intangíveis, que são os projetos, estudos e licenças e outras consultorias que poderão ser utilizadas. Pronto. O REFAI já é um programa muito mais normal, já fizemos também no nosso gabinete. Pronto. E então, o que é isto? Ou seja, de certa forma um incentivo fiscal, tal como acontece no âmbito do Compete, que incentivava as empresas na aquisição de equipamentos. Este também é um programa que também incentiva toda a parte de aquisição e tem uma particularidade, que é a atratividade que isto tem em termos de benefício. Ou seja, nós poderemos ter aqui, com investimentos abaixo de 15 milhões de euros, um incentivo de 30%. E isto aqui depois também varia um pouco de região para região. Por isso, se comentarem isto com outras pessoas de outras regiões, podem ter taxas de benefício diferentes. Menores, normalmente, porque o norte e o interior, ao nível do território nacional, são as regiões mais apoiadas. Pronto. Depois temos aqui, então, que tipo de investimento é que podemos candidatar, tal como acontecia no programa anterior, os terrenos, a construção, é tudo muito semelhante ao anterior. No entanto, há aqui uma particularidade, que é este permite também fazer investimentos em viaturas ligeiras de mercadorias. Os intangíveis é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, são estudos e tudo mais. Pronto. O ICE.
Ora, este sistema de incentivo é o sistema de incentivos à capitalização das empresas, ou seja, este foi o incentivo que foi alterado este ano 2023, em que veio substituir dois incentivos, o DLRR e a remuneração convencional de capital. Pronto, este incentivo, grosso modo, o que nos vai dar é 30% do montante dos aumentos dos capitais próprios. E aqui a diferença que temos é que ele permite até o capital próprio que nós utilizamos na constituição da sociedade, o que os outros anteriores não teriam. Por isso, a constituição da sociedade, a conversão de créditos em capital, isto tem a ver com as situações, por vezes, de reestruturação, de recuperação de empresas, e podemos ter capitais como obrigações, como dívida, em que nós, convertendo isso em capital, poderemos ter este benefício fiscal. Este benefício fiscal são 5% para as micro e pequenas e médias empresas, 4,5% para as outras empresas. E nós, localizados no interior, temos essa majoração de 5%, de meio ponto percentual, que dá para nós termos então os 5% de incentivo. Isto como é que funciona? É algo que nós vamos, 5% do montante do incentivo vai servir para bater à nossa matéria coletável. Eu estou a despachar aqui para dar tempo de antena aqui ao Francisco. Pronto. Isto, no fundo, também o objetivo é falar um pouco de tudo. Vocês retêm alguma informação e depois, mais tarde, podemos falar individualmente com cada uma das situações. Pronto. Estes benefícios fiscais para o interior, isto é um interior não tão interior quanto nós pensamos que seja. Porquê? Viseu, em muitas situações, é considerado como interior. No entanto, para este programa, nós não lhe podemos aplicar a interioridade, porque só temos algumas freguesias que entram neste conceito da interioridade de regiões desfavorecidas. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui uma taxa de IRC de 12,5% para essas empresas, nos primeiros 50 mil euros. Quer dizer que, em relação à taxa normal, seriam também os 17%, mas também 21%, que é a taxa normal do IRC. Pronto, este é um benefício que nós não temos que fazer nada, apenas ter a sede localizada num destes territórios, por forma a que possamos beneficiar desta redução da taxa de IRC. A patente POX também é um incentivo mais ou menos recente, em que o que é que isto serve? É um programa que o Governo também quer incentivar as empresas a fazerem o registro das suas marcas, patentes, esse tipo de trabalho. Mas não é só o trabalho da patente propriamente dita, ou seja, de ir ao INPI fazer o registro. É, acima de tudo, financiar também o desenvolvimento que nós possamos fazer para o registro dessas marcas, dessas patentes. Conforme podem ver, até grande parte do investimento que é elegível é semelhante àquilo que nós poderemos ter a ter num CIFID normal. Pronto, este programa é interessante porque permite até podemos abater a nossa coleta até 85% do montante de investimento que nós tivermos nestas rúbricas das patentes e dos registros e essas coisas todas. Para isso, conforme tem aqui em detalhe. Pronto. Por fim, para que vocês percebam e consigam visualizar um pouco melhor aquilo que eu disse até agora, porque eu tenho até às 17h30 para fechar isto, senão sai fora do calendário ou do horário. Pronto, ou seja, recapitulando aqui, nós temos então este benefício contratual para investimentos produtivos, em que, como eu disse, ele varia entre 10% a 25%. Tem a particularidade de podermos também ter o benefício de uma isenção ou redução do IMT, IMI e do imposto de selo, ou seja, as despesas que nós temos com a aquisição de imóveis. Depois temos algumas restrições em termos da utilização da matéria coletável, que neste caso ele varia entre 50% e 100%. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu não posso... em alguns casos, no mínimo, eu posso abater 50% ao meu imposto.
Mas em condições também especiais posso ir até ao 100%, quer dizer que até posso ficar dispensado do pagamento de imposto. Este programa permite-nos utilizar o benefício durante 10 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se não utilizar na íntegra o programa, o benefício, eu tenho mais 9 anos pela frente para poder beneficiar. Pronto, aqui neste programa, neste programa nós temos aqui, e que é determinante, a criação de postos de trabalho. Conforme eu disse, é um dos fatores que pode majorar o incentivo dos tais 10% para os 25%. Se não me engano, são 8% que eles alocam para os postos de trabalho, que vai crescendo 1% à medida que eu vou tendo mais de 50 postos de trabalho. E depois vai crescendo até aos 400, se não me engano. O REFAI é um programa que também, como eu disse, também é interessante, mais ou menos semelhante ao anterior. O incentivo vai de 10% a 30%, depois depende sempre também da tipologia e de algumas características. Também pode gozar dos mesmos benefícios, é muito semelhante ao outro, não estamos condicionados também em termos temos os 10 anos e temos aqui um benefício que em investimentos estruturais faz todo sentido também poder considerar. Este programa tem uma particularidade, é que ele é acumulável com outros incentivos. Quer dizer que se eu fizer uma candidatura aos fundos comunitários no âmbito do Compete, por exemplo, ou do 2030, eu posso também, com a parte não apoiada, eu posso apresentar aqui ao REFAI. O ICE, como eu vos disse, é o programa, no fundo foi um incentivo mais pobre que nós tivemos, que trocámos uma coisa boa por uma coisa mais ou menos, que são estes 5% que nós podemos utilizar do aumento dos capitais próprios. Atenção que estamos a falar aumento dos capitais próprios e não aumentos de capital social, está bem? Isto depois tem a ver com, ele depois também reveste alguma complexidade, porque isto é um programa que ele entra agora em vigor no dia 1 de janeiro de 2023 e depois tem em conta um conjunto de variações que vão ter no futuro, por forma a saber que tipo de incentivo é que nós teríamos ou vamos ter com esse aumento de capital. Tem alguns limites, tem a ver com o facto de termos aqui um limite de 2 milhões de euros, 30% do EBITDA. O EBITDA é um indicador que, traduzindo para português, são os rendimentos antes de impostos, amortizações e encargos financeiros, amortizações e impostos. No fundo é aquilo o dito resultado operacional. Este incentivo tem que ser gasto durante 5 anos. O CIFID, sim, o CIFID, que há dois tipos de CIFID, por assim dizer. Temos um CIFID que eu digo, não sei se é correto, que é um CIFID normal. E o que é um CIFID normal? Ou seja, o CIFID é um sistema de incentivo fiscal para a investigação e desenvolvimento. Isto quer dizer que é um incentivo que tem como objetivo financiar as empresas a fazerem desenvolvimento, a aplicarem parte dos seus recursos e procurarem dentro das suas estruturas investir e criar novos produtos, novos métodos, o que seja, não é? Mas tem que ser uma coisa muito nova e inovadora, por forma a que possamos entrar, ou possamos ser aceitos como investigação e desenvolvimento. Nesse tipo de programa, ou no dito normal, nós podemos afetar como investimento elegível os gastos com o pessoal, a consultoria técnica, universidades, consumíveis que possamos ter no desenvolvimento do produto, equipamentos que possamos adquirir para fazer esse mesmo desenvolvimento. Pronto, tudo aqui isto é algo que nós também já fizemos também, e que se precisar nós também estaremos cá para ajudar. Este incentivo depois tem uma outra componente que tem a ver com a possibilidade que o Governo também criou das empresas poderem também beneficiar do CIFID através de investimento em empresas que desenvolvam essa área de investigação e desenvolvimento. Ou seja, eu, na minha atividade, não tenho essa componente de investigação e desenvolvimento, no entanto, eu posso alocar uma parte dos meus recursos para adquirir participações noutras empresas, por forma que eu possa beneficiar desse incentivo. Pronto, esse incentivo, no fundo, é aquilo que justifica um pouco a vinda de cá do Francisco, para explicar, e tem uma particularidade que nos fez, de facto, acelerar um pouco este processo, daí não temos tido muito tempo de divulgar,
que tem a ver com o facto de quem recorrer a este incentivo pode dispensar do pagamento por conta que vamos ter agora em agosto, a 15 de dezembro. Daí nós também procuramos trazer este evento para cá o mais cedo possível, por forma que vocês depois, enquanto empresários, possam, de certa forma, pensar, definir, determinar, interrogar, tudo isso até o dia 15. Não é que seja a data limite é mesmo 31 de dezembro. Só que até 15, se quisermos pagar ou não, ou se temos que pagar ou não, o valor que temos do terceiro pagamento por conta. Pronto, já me alonguei com 5 minutos. Eu espero que com esta velocidade toda vocês tenham percebido alguma coisinha pequena para me perguntarem a seguir, senão isto não tem piada. E depois o Francisco falará. Eu dou por terminado e coloco-me já à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Eu costumo ser muito claro e muito objetivo nas apresentações que eu faço. Normalmente a plateia nunca me pergunta nada. Eu espero que vocês me surpreendam hoje e que de facto demonstrem que eu não tive o mesmo desempenho que costumo ter no passado. Está bem? Alguma dúvida? Sim. Sim, Teresa. Ao CIFID, sim. A inovação pode, tal como o conceito de inovação existe, não é? Ou seja, inovar é fazer diferente, não é? E muitas vezes nós temos a nossa forma de trabalhar e eu posso também inovar dessa forma. Normalmente aquilo nós temos ou novos produtos ou novos métodos. É claro que por vezes o produto é novo para nós, mas pode já existir no mercado, não é? Agora, convém é que nós façamos algo diferente, quanto mais não seja no processo ou no fabrico, em que eu não esteja simplesmente a copiar o produto do outro, não é? Por isso, a inovação não tem que ser algo inexistente no mundo, na Europa, na Península Ibérica, em Portugal. Não. Até pode ser na própria região, até pode ser na própria empresa. Não é? Isso depois é algo... Bem, eu diria que é algo que aos consultores dá algum prazer, que é por vezes dizer uma coisa que é quase normal numa coisa inovadora. Pronto, o objetivo aqui no fundo é nós convencermos a agência que de facto aquilo que estamos a fazer é uma coisa nova e uma coisa que vai, de certa forma, gerar um produto novo, diferente. Está bem? Não ponho esse momento assim. Sim. Depende sempre daquilo que nós estamos a fazer. Não é? Uma assemblagem pode não ser inovadora, mas se ninguém a fizer sei lá, se eu conseguir juntar a água com o azeite, pá, certeza absoluta já muitos tentaram, mas nunca ninguém conseguiu, porque ela vem sempre ao de cima. Mas se nós conseguimos uma técnica qualquer que consigamos de facto fazer essa mistura, sim. E por vezes a inovação está aí, ou seja, eu utilizar algumas componentes, alguns produtos que de uma forma isolada geram um determinado fim e eu juntando 2 ou 3 vou conseguir ter isso um produto diferente. Eu vou-vos contar uma experiência de vida que eu tive também, provavelmente foi dos primeiros CIFIDs que eu participei, em que no fundo foi exatamente isso que foi feito na altura, que foi juntarmos um conjunto de tecnologias em que na altura não existiam, nem nunca funcionaram em conjunto, uma e duas talvez, agora 3 ou 4 conforme foi feito, não. E de facto esse projeto foi um projeto que envolveu até um investimento bastante significativo, foi considerado como aceite. É claro que não teve a implementação que nós gostaríamos que tivesse, porque em termos tecnológicos o mundo anda muito mais depressa do que nós. Ou seja, aquilo que era inovador hoje para nós e aqui nesta sala, amanhã já deixa de ser, porque alguém já se lembrou e já desenvolveu, tem outros recursos e faz diferente. Pronto, esse projeto foi um projeto na altura espetacular, sem dúvida, mas passado pouco tempo apareceram outros semelhantes àqueles, mais evoluídos,
e acima de tudo com dimensões mais reduzidas. Está bem? Bem, eu não vou-vos querer acordar, de qualquer forma. Eu vou passar então a palavra aqui ao Francisco. Agradeço muito a atenção que tiveram para comigo. Sabem que eu estou sempre disponível. Qualquer necessidade que tenham sobre este ou outro tipo de programas, estejam à disposição. É certo que nós iremos reunir muito em breve para, entre outros temas, também debatermos estes. Está bem? Muito obrigado e bem-aja por terem vindo. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por terem vindo e agradecer também aqui ao Rui e a toda a equipa da JE pela disponibilidade e pela organização toda aqui do evento. Pronto, se calhar vou primeiro apresentar um bocadinho aqui a empresa. Pronto, o meu nome é Francisco Costa, trabalho aqui na área dos fundos de inovação da Lince Capital. Pronto, e se calhar começar aqui já a apresentação, explicar um pouco a estrutura e aquilo de que vamos falar. Portanto, aqui a ideia é falarmos exatamente de um dos benefícios fiscais que o Rui já teve a oportunidade de introduzir, pelo menos em linhas gerais. Pronto, este benefício é o CFID. Pronto, vamos falar um pouco primeiro da Lince, para também perceber o que é a nossa empresa e um bocadinho as áreas de atuação em que estamos inseridos. Depois apresentar-vos aquilo que é o benefício fiscal do CFID, principalmente nesta vertente que o Rui referiu, a vertente indireta, através do investimento num fundo. E depois apresentar-vos também um pouco aquilo que tem sido o nosso trabalho realizado aqui nos últimos 3 anos, sensivelmente, nesta área, perceber um bocadinho que tipo de projetos temos apoiado, rentabilidades históricas e tentar também esclarecer depois todas as vossas questões e dúvidas que possam surgir. Portanto, apresentando só aqui a Lince Capital, nós basicamente somos uma sociedade de capital de risco, uma sociedade gestora de fundos de investimento. Estamos inseridos aqui num grupo familiar da família Pereira Coutinho. Diria que temos 2 principais sociedades no grupo, uma é a Lince Capital, outra é a GEF. Enquanto grupo temos no mercado já há mais de 30 anos, desde 1989. Gerimos sensivelmente 1.000 milhões de euros, cerca de 700 milhões da parte da GEF, na parte de ativos imobiliários, cerca de 300 na parte da sociedade de capital de risco, portanto, em fundos de investimento. Aqui na Lince temos já 12 fundos sob gestão, somos uma equipa de 24 pessoas e diria que estamos organizados ou distribuídos, sobretudo em 3 grandes áreas, 3 grandes departamentos, como conseguem ver aqui neste slide. Do nosso lado esquerdo, e talvez também o mais relevante aqui para o contexto da reunião de hoje, temos os nossos fundos de inovação, que são precisamente estes fundos que têm um benefício fiscal associado, ok? Que já vamos entrar aqui todo um pouco em maior detalhe sobre como é que isto tudo funciona. Pronto, nesta área temos já 3 fundos sobre gestão, um primeiro de 2020, no qual gerimos aproximadamente 36 milhões, um segundo de 2022, no qual gerimos cerca de 68 milhões, e estamos agora a angariar capital para um terceiro fundo, pronto, o Lince Innovation Fund 3, para o qual temos uma expectativa de angariação de capital também sensivelmente à volta dos 70 milhões. Depois temos também uma outra área no grupo, um bocadinho também daquilo que foi a nossa origem, a nossa história, em imobiliário e turismo. Portanto, aqui temos já 8 fundos sobre gestão nesta área com diferentes tipos de projetos. E por último temos aqui um departamento mais recente de Private Equity, portanto aqui também uma lógica de investimento direto em empresas portuguesas. Em termos de equipa, e só para ficarem também a conhecer os restantes membros aqui do nosso departamento mais de inovação, somos já 24 pessoas no total, aqui mostra apenas os 6 mais alocados a esta parte. O Vasco, sendo CEO, acaba por estar um pouco transversal a todas as áreas da empresa. Depois nós os 5 estamos aqui exclusivo nestes fundos de inovação, pronto, sendo que os fundos são geridos aqui, os responsáveis é o Tomás Peixe e o Francisco Pinto. Depois eu estou aqui também já na Lince desde o início dos nossos fundos CFID. O Rui Fontes juntou-se o ano passado e o Francisco Guedes entrou agora este ano. Agora entramos naquela parte que é a explicação do próprio funcionamento do benefício fiscal. E acho que aqui também, antes de mais do que explicar só como é que funciona, acho que é importante também que entendam qual é que é o racional por trás disto tudo e qual é que é aqui a lógica por trás do Estado estar disposto a abdicar aqui de uma fatia significativa da receita de IRC, como vimos. O CFID foi o benefício fiscal,
o mais representativo em Portugal em 2022 e explicar um bocadinho também o racional por trás da sua existência. A verdade é que este benefício surgiu para tentar combater um problema que existe em Portugal de forma espalhada por todo o país, que é a nossa falta de investimento em atividades de investigação e desenvolvimento. Estamos bastante atrasados face à média da União Europeia, face à média até de outras potências mundiais, como Japão, Estados Unidos, China. E neste sentido, a própria União Europeia tem feito muita pressão a todos os seus Estados-membros para que aumentem os montantes investidos em atividades de investigação e desenvolvimento. Neste sentido, e seguindo essas diretrizes, Portugal definiu uma meta interna de atingir os 3% do PIB investidos em ID. Okay? Para terem uma ideia, nós neste momento estamos à volta de 1,7% do PIB investidos em ID e este número já tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. Para atingir esta meta, estes objetivos, que são obviamente ambiciosos, têm sido lançados um conjunto de programas, de políticas, de incentivos que visam fomentar a que as empresas façam mais atividades de investigação e desenvolvimento. E, sem dúvida nenhuma, aquele que tem tido um maior impacto ou que mais resultados de forma mais imediata foi o CIFID e, em particular, esta segunda vertente que estamos a falar hoje, do CIFID através do investimento num fundo. Aqui acho que este gráfico espelha bem isso. Conseguem ver que entre 2013 e 2016 o montante de investido em investigação e desenvolvimento em Portugal estava praticamente estagnado. A partir de 2017 dá-se aqui, no fundo, o aparecimento desta medida, que foi o alargamento do CIFID aos fundos de investimento, e temos tido um impacto muito significativo. Só fazendo aqui um pouco um apanhado, um resumo, e pegando naquilo que o Rui já apresentou há pouco, o CIFID tem estas duas vertentes, ou seja, já existia há muitos anos na sua vertente interna, como eu costumo dizer, que basicamente funcionava para empresas que na sua atividade tenham algum tipo de atividades de investigação e desenvolvimento, conseguiam depois candidatar essas despesas a um crédito fiscal que era concedido, uma porcentagem do dinheiro despendido nessas atividades de investigação e desenvolvimento. Ora, o problema é que, como o Rui também já antecipou, nem todas as empresas, pela sua atividade, têm possibilidade de fazer investigação e desenvolvimento a nível interno. Então, em 2017, criou-se este alargamento deste benefício do CIFID a fundos de investimento e diria que aqui a diferença radical foi que isto passou a estar possível ou disponível para todas as empresas, independentemente do seu setor de atividade. Ou seja, deixámos de ter restrições à investigação e desenvolvimento em Portugal. Ou seja, qualquer empresa, independentemente do setor de atividade, pode até pensar num hotel, numa imobiliária, num stand automóvel, que obviamente, pelas características da sua atividade, não tem possibilidade de realizar investigação e desenvolvimento a nível interno, consegue agora captar exatamente o mesmo incentivo fiscal através do investimento num fundo, sendo que depois o fundo fica obrigado a investir esse capital em empresas que efetivamente façam investigação e desenvolvimento. Ou seja, nós enquanto fundo, e aqui a Lince enquanto fundo, somos meramente um veículo, um intermediário desta alocação de capital. Pegamos no capital de empresas que investem muito motivadas pela questão também do benefício fiscal e vamos alocá-lo a empresas que têm necessidades de financiamento para as suas atividades de investigação e desenvolvimento, sendo que no final desta linha ou no final desta sequência de eventos o montante investido em investigação e desenvolvimento em Portugal aumenta e, portanto, o Estado também cumpre assim aquilo que é o seu objetivo e o seu compromisso para com a União Europeia. Ora, aqui entrando um pouco mais em detalhe na forma de funcionamento deste benefício, acho que este, se calhar, diria até para quem está a ouvir pela primeira vez, é o slide mais importante da apresentação, no sentido em que é aquele em que entramos em maior detalhe no funcionamento do benefício fiscal e, de uma forma muito resumida, este benefício funciona da seguinte forma. Qualquer empresa, fazendo um investimento num fundo de CIFID, aqui como o nosso, consegue obter um crédito fiscal que pode chegar a 82,5% do valor investido no fundo. Este crédito fiscal é constituído e depois é utilizável para abater diretamente aos montantes que têm a pagar de IRC, ou seja, isto abate diretamente à coleta. Só aqui entrar um pouco mais em detalhe, aqui um pormenor importante sobre esta taxa de benefício fiscal. Ela tem duas componentes. Uma componente fixa de 32,5% e esta parte fixa é aplicável a qualquer empresa, independentemente do historial de investimento que a empresa tenha anterior, e aplica-se todos os anos. E depois existe uma outra componente, que é uma taxa incremental de 50%, que só se aplica àquele que seja investimento a mais, ou investimento incremental, face à média do que a empresa investiu em CIFID nos 2 anos anteriores.
Posto aqui isto de uma forma, se calhar, mais simples ou mais pragmática, para quem estiver a investir pela primeira vez este ano, todo o montante que investirem vão receber um crédito fiscal de 82,5% desse valor. Ok? Pronto. E esse crédito depois usam para bater diretamente ao IRC, sendo que o crédito tem também outra particularidade, que acho que é bastante relevante, que é tem uma duração ou pode ser utilizado por um período de 8 anos. Ou seja, conseguem utilizá-lo logo para abater ao IRC de 2023 e caso fique algum remanescente ou caso invistam já a contar com o IRC que estimam ter nos próximos anos, podem depois utilizá-lo nos anos seguintes também, até um horizonte temporal máximo de 8 anos. Outra coisa que acho que aqui também é importante só destacar, ou também darmos esta nota, que houve aqui uma alteração ao panorama legislativo em relação aqui a este apoio fiscal e a partir de 2024, ou seja, a partir do próximo ano, esta taxa incremental vai deixar de se aplicar ao investimento em fundos. Ou seja, este acaba por ser aqui o último ano, o último exercício em que conseguem, fazendo um investimento, captar no limite o benefício máximo dos 82,5%. Isto, pronto, também é só outra coisa aqui importante. Para as empresas que já tenham investido no passado, querem CIFID interno, querem CIFID ou querem num fundo de investimento CIFID, caso tenham feito este investimento em 2022 ou 2021, depois temos de calcular exatamente qual é que é a taxa de crédito fiscal que teriam este ano. Pronto, e isso aqui depois o que eu sugiro é que falem diretamente comigo ou com o Rui, qualquer um de nós os dois consegue também ajudar a perceber um bocadinho como é que estes cálculos são feitos. E temos também um simulador disponível no nosso site, que depois também partilho esta apresentação convosco. No nosso site tem também um simulador, em que caso seja este o vosso cenário, conseguem no fundo simular exatamente para a vossa situação pessoal qual é que seria o benefício fiscal. Para aqueles que acredito que seja a maioria que nunca investiu nos últimos 2 anos, a fórmula não tem nada de que saiba. Tudo o que investirem este ano recebe 82,5% sobre esse capital investido, sobre a forma de crédito fiscal. Em termos de processo de investimento, também é um processo relativamente simples. Acho que aqui só importa destacar algumas datas relevantes. Algumas delas o Rui também já introduziu na sua apresentação. Acho que a primeira é sem dúvida o dia 15 de dezembro, que é a data limite para fazerem o terceiro pagamento por conta e, portanto, faz todo o sentido do ponto de vista de gestão de tesouraria, gestão de disponibilidades de caixa, que tomem esta decisão ou que tentem tomar esta decisão até essa data. No sentido em que, caso decidam investir, à partida vão ficar isentos de fazer o terceiro pagamento por conta e é logo menos capital que estão a entregar ao Estado sobre a forma de imposto e podem já canalizar também essa liquidez para o investimento no fundo. Depois a data mais relevante de todas é sem dúvida nenhuma o dia 31 de dezembro, que é a data limite para concluirmos todo o processo de investimento, transferência, preenchimento da documentação toda que é necessária, porque tudo isto tem de ficar datado ainda de 2023 para que possam usufruir este crédito fiscal já para o IRC deste ano. Depois, no ano seguinte, é necessário fazer um registro deste vosso investimento na plataforma da ANI. Só apresentar aqui também a ANI. A ANI é a Agência Nacional da Inovação. Diria que é aqui a entidade relatória de todo este mecanismo do CIFID, tanto na sua vertente interna como na sua vertente através de fundos. E normalmente ali, final de abril, início de maio, a ANI abre uma plataforma na qual vocês, enquanto investidores, têm de registar que fizeram este investimento. Tanto eu como o Rui, depois, obviamente, auxiliamos nesse processo todo. Nós, enquanto sociedade gestora, criamos sempre todos os anos um guião de apoio ao investidor, com uma explicação detalhada, passo a passo, de como é que isto se faz. É uma mera formalidade, é um mero registro, portanto, não é nada também que vos deva assustar. E por último, depois inserem este investimento na modelo 22 e recebem o reembolso dos pagamentos por conta que já tenham feito, caso seja esse o cenário, e deixam de pagar qualquer ajuste que existisse a pagar. E diria que assim, em linhas gerais, isto é o funcionamento do benefício. Obviamente depois no final abrimos aqui uma sessão de perguntas e respostas em que podem esclarecer todas as vossas questões. Mas antes disso, se calhar só continuando aqui a apresentação, falar um pouco daquilo que tem sido o nosso trabalho realizado nesta área, em termos da atividade do próprio fundo em si. Ora, portanto, o que nós fazemos, ou o que nós temos feito aqui, diria que em duas vertentes diferentes. Portanto, uma primeira, uma lógica mais daquilo que tem sido a nossa angariação de capital, só para também ficarem a conhecer um pouco, se bem que já falei assim por alto disto naquela fase mais inicial da apresentação, mas só para recordar,
Portanto, nós temos já 3 fundos sobre gestão nesta área, já vamos no nosso terceiro fundo, estamos aqui sensivelmente a operar nesta área do CIFID há 3 anos, isto também é um benefício fiscal relativamente recente. Temos neste momento já mais de 100 milhões sobre gestão nesta área, este capital foi angariado em mais de 450 investidores, portanto temos aqui um número muito alargado de empresas a investir connosco. E acho que outro pormenor que gosto sempre de, ou aqui um pormenor que gosto sempre de destacar nesta parte, é que apesar de a maior parte dos nossos investidores nestes fundos serem obviamente investidores empresariais, como seria aqui, diria, o caso de qualquer um de vós, que investem sempre muito motivados pela questão do benefício fiscal, ainda assim, cerca de 10% destes 100 milhões, ou seja, cerca de 10 milhões, foram angariados junto de investidores individuais ou pessoas singulares que não beneficiaram de nenhum tipo de crédito fiscal quando investiram e que investem connosco meramente pelo potencial de rentabilidade do fundo. Pronto, obviamente vale o que vale, mas acho que é sempre um sinal positivo e que um selo de confiança adicional neste tipo de investimento. Aqui do vosso lado direito, um bocadinho aquilo que tem sido o nosso trabalho realizado em termos de alocação de capital. Tem-nos aparecido mesmo muitas oportunidades de investimento, isto também porque temos já uma rede de parceiros espalhada pelo país que nos vai apresentando de forma constante aquilo que são as melhores oportunidades e os melhores projetos elegíveis como investigação e desenvolvimento em Portugal. Nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, já analisámos mais de 400 empresas enquadráveis aqui com a estratégia de investimento do fundo. Temos neste momento cerca de 30 oportunidades em análise, umas numa fase obviamente mais inicial, outras numa fase mais avançada, e já realizámos um total de 21 investimentos até à data. Tem aqui também os símbolos ou os logotipos do nosso portfólio atual, das 21 empresas que apoiámos, e gostava só também de explicar aqui em linhas gerais, todas elas têm de cumprir com um conjunto de requisitos, e diria se os 3 principais são tudo empresas portuguesas, tudo empresas que fazem algum tipo de investigação e desenvolvimento, e tudo empresas pré-certificadas pela ANI, que é a tal Agência Nacional de Inovação, em como são idóneas na prática dessas atividades de ID. Depois, aqui só em termos de estratégia de investimento do fundo, portanto, entrar um pouco em detalhe aqui no fundo deste ano, se bem que a estratégia de investimento, tanto deste fundo como dos anteriores, é exatamente a mesma, e aqui apresento-vos primeiro em linhas gerais e no final podemos percorrer assim por alto o portfólio, falo aí de 1 ou 2 empresas, e depois também se tiverem curiosidade, perguntar alguma coisa sobre alguma, também tenho todo o gosto em apresentar as restantes. Portanto, assim, em linhas gerais, diria que a nossa estratégia de investimento está sobretudo assente no conceito da diversificação. Procuramos criar aqui um portfólio com um número bastante alargado de empresas, isto numa lógica também de mitigação de risco e reduzir um bocadinho o risco total do portfólio. Procura aquele velho princípio de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, espalhar o capital por diferentes projetos. Na prática, estamos a falar aqui normalmente de um número de investimentos por fundo a rondar os 20 a 30 investimentos. O fundo 1 é um fundo de menor dimensão, de cerca de 36 milhões, já está completamente investido, e fechamos esses investimentos, ou fechamos esse fundo com 20 investimentos realizados. Os fundos 2 e 3 terão certamente um número ligeiramente maior de investimentos, diria aí mais a rondar os 25, 30. Depois, em termos setoriais, pronto, somos, na teoria, agnósticos setorialmente, ou seja, podemos, por regulamento de gestão, podemos investir em qualquer setor, ainda assim, pelas restrições também que já falámos, de termos de investir em empresas que façam investigação e desenvolvimento, diria que acabamos por nos concentrar sobretudo em 3 grandes áreas de atuação. A primeira, a área tecnológica, a segunda, a área da saúde e, por último, a área industrial. Isto também, para além das rentabilidades históricas destes 3 setores, também porque acaba por ser nestas 3 áreas que acabam por se concentrar a maior parte dos projetos de investigação e desenvolvimento. Em termos de montantes investidos, investimos normalmente entre os 500 mil euros e os 5 milhões em cada oportunidade, sendo que estes valores ou estes limites são definidos por nós e podem sempre ser ajustados caso a caso. Em termos de tipologia de investimento, ou seja, da forma como nós realizamos ou efetivamos estes investimentos, fazemos-lo sobretudo através de aumentos de capital. Quando não é através de um aumento de capital, fazemos através de outros instrumentos, mas sempre com uma lógica de participar no capital da empresa, de ser sócios com um papel, diria, relativamente ativo no crescimento e na estratégia da empresa na qual estamos a investir. Obviamente não estamos no dia-a-dia, até porque não teríamos capacidade de acompanhar diariamente estas, neste momento, 21 empresas. Aquilo que fazemos, pronto, é que temos quase sempre, diria, 95% dos casos,
um administrador nomeado no Conselho de Administração, não executivo. Pronto, e, portanto, estamos com todas as empresas, normalmente numa base mensal, e aportamos valor, diria, sobretudo em 3 grandes áreas, em aspectos mais financeiros, na abertura de pipeline comercial e também do ponto de vista de visão estratégica da empresa a médio e longo prazo, porque também a rentabilidade da empresa será também a rentabilidade depois do próprio fundo. Temos, com base nesta estratégia, temos um objetivo, uma meta de rentabilidade interna, de cerca de 10% de rentabilidade anual. Por último, e aqui só mesmo para dar 3 ou 4 pormenores relevantes em relação à ficha técnica do fundo. Portanto, a subscrição mínima são 100 mil euros, ok? Sendo que a partir dos 100 mil podem fazer o montante que queiram em múltiplos de 1000, ou seja, dos 61, 102, 103 e assim sucessivamente. A maturidade do fundo são 10 anos, e aqui acho que é importante também explicar bem estes prazos e estes timings e como é que isto tudo se processa e funciona. Ora, isto são 10 anos, eu costumo dizer que é um 5 mais 5. Os primeiros 5 anos são o nosso período de investimento e correspondem também a um período no qual vocês, enquanto investidores, são obrigados, entre aspas, a manter as unidades de participação para a preservação do benefício fiscal. Ou seja, os primeiros 5 anos vocês têm de permanecer com o capital investido. Caso façam uma venda antecipada das unidades de participação, depois teriam de repor ao Estado o proporcional do benefício fiscal. Para dar um exemplo prático, imagino que por alguma razão precisavam da liquidez e vendiam as unidades de participação ao fim de 4 anos, tinham que repor 20% do crédito fiscal que foi constituído. Permanecendo no fundo os mínimos 5 anos, esse benefício fiscal está assegurado. A partir daí, a partir do 6º ano, é a altura em que começam a existir os reembolsos tanto de capital como dos lucros, quando nós, enquanto fundo, começamos a vender as empresas em que investimos e depois pegamos no capital que é gerado com essas vendas e distribuímos de uma forma proporcional por todos os investidores no final do ano 6, 7, 8, 9 e 10, até que o fundo termine no ano 10. Ou seja, o fundo são fundos fechados, ou seja, vocês não precisam em nenhum momento de pedir o resgate do capital, pura e simplesmente ao fim dos 10 anos o fundo termina e ao fim desse período tem que ser distribuído, ou até essa data tem que ser distribuído o último euro. Sendo que as distribuições começam no ano 6 e, portanto, nestes últimos 5 anos é feita de uma forma gradual essas distribuições. Por último, só apresentar aqui a nossa estrutura de comissões. Pronto, diria que temos 3 comissões diferentes. Uma primeira, uma comissão de montagem ou de subscrição, que basicamente incide apenas uma vez sobre o capital que investam no fundo, e é uma comissão de 2%. Depois temos uma comissão de gestão, que é uma comissão cobrada anualmente, também ela de 2%. E acho que aqui só é importante para quem também não está tão familiarizado com este tipo de instrumentos, estas comissões são retiradas ou descontadas do valor subscrito inicialmente. Ou seja, vamos falar aqui dos 100 mil euros para ser números redondos, se investem 100, não têm que fazer mais nenhum pagamento ao fundo durante toda a sua maturidade. O que acontece é que nós, enquanto sociedade gestora, vamos descontar 2% anualmente sobre o valor investido. E por último, temos uma comissão que incide de performance, que incide meramente sobre os lucros, que é 25% sobre as mais-valias ou sobre os lucros. E aqui também, para ser claro e para garantir que não há dúvidas, outra vez investem 100 mil, primeiro devolvemos integralmente os 100 mil euros, tudo o que vier acima dos 100 mil, 25% para o fundo, 75% para vocês enquanto investidores. E pronto, acho que em linhas gerais falámos aqui dos pontos todos, ou pelo menos dos pontos principais. Não sei pronto, agora se calhar percorria só o resto da apresentação, porque também já têm todos aí uma versão física daquilo que estamos a ver hoje. Até essa até está ligeiramente mais detalhada. Aqui fiz uma versão um pouco mais curta para efeitos da apresentação, mas ainda assim só mostrar-vos rapidamente para também ficarem com uma ideia. Portanto, aqui temos uma descrição detalhada de todos os investimentos realizados até à data com os 2 fundos anteriores e conseguem ver um pouco também aquilo que são as empresas em que temos investido. Temos aqui já 5 páginas de investimentos. Depois temos um pouco aquilo que é a proposta de valor aqui da Lince. Pronto, temos uma sociedade que já está no mercado enquanto grupo há mais de 30 anos. Já estamos aqui nesta parte dos CIFIDs, ou destes fundos com o benefício fiscal, já desde 2020. Temos já os 2 fundos anteriores, nos quais gerimos mais de 100 milhões. E temos tido rentabilidades históricas
bastante interessantes, até inclusive neste departamento, apesar de ser relativamente recente, o portfólio de investimentos do nosso primeiro fundo, do fundo que neste momento já tem um pouco mais de historial, que é o fundo 2020, está neste momento com uma valorização de cerca de 9%, que acaba por ser já uma valorização bastante significativa face ao período de tempo que decorreu. O fundo 2, obviamente, pronto, sendo ainda do ano passado, é um fundo no qual ainda não se registrou nenhuma valorização, até porque todos os investimentos estão registados ao valor de custo, porque é também uma norma contabilística a qual temos de obedecer, que é os primeiros 12 meses de permanência de qualquer investimento no portfólio. Esse investimento fica sempre fixado ao valor de custo e só ao fim de 12 meses, ou quando faz um ano, é que pode ser revalorizado. Aqui é um pouco a alocação de capital, só para também terem uma ideia daquilo que já investimos com os fundos anteriores. O primeiro fundo já está completamente investido. O segundo fundo, que é o fundo do ano passado, já investimos cerca de 30% do capital e temos mais 20% já alocado a novas oportunidades de investimento, as quais iremos concluir agora nos próximos 3 a 6 meses. Aqui um pouco aquilo que será a timeline dos três investimentos, de investimento dos três fundos que temos neste momento sobre a gestão aqui nesta área. Pronto, por último, aqui há algumas alterações do que ocorreram ao longo dos últimos anos, mas que no fundo acaba por ser um pouco aquilo que vos espelhei até agora. Aqui também a nossa metodologia de investimento, que acabamos também por já falar, apenas uma descrição mais pormenorizada disso tudo. E por último, pronto, aqui só uma visão da nossa equipa completa, para também ficarem a conhecer aqui todos os membros da nossa equipa. E penso que é isto, e que agora abri aqui o espaço a que façam todas as vossas questões, tal como o Rui também disse no início. Acho que é nesta fase que é o mais esclarecedor e conseguimos, pronto, aproveitar aqui esta oportunidade para esclarecer todas as dúvidas que possam ter. Portanto, se calhar iniciávamos agora esse período de Q&A. Boa tarde. Muito obrigado, Rui, pela tua iniciativa, em primeiro lugar, e obrigado também a Francisco por se disponibilizar a vir a Viseu. Eu a questão que colocaria aqui, basicamente, terá um pouco a ver com aquilo que será a contabilização desta operação. Explicando, será assim, imaginemos que eu invisto 100 mil euros, portanto, vou ter um IRC na ordem de 100 mil euros e invisto os 100 mil euros. Portanto, está percebido que vou ter, portanto, um encaixe logo no ano seguinte de 87.500 euros, portanto, que não vou pagar. E diria que o meu risco seriam a diferença entre os 100, pensando que o fundo não me iria pagar nada. Digamos que portanto, é uma operação, de facto, muito simpática. Mas, em termos de balanço, eu não pagar este IRC aumenta-me ou não os meus resultados líquidos. Ou seja, naquilo que vai ser a contabilização desse ano, vai aumentar. E depois, este investimento, aí sim, penso que será colocado no ativo em investimento financeiro, não é? Portanto, vai melhorar a questão do ativo. Era mais esta dúvida que eu queria colocar. Ok, isso é mais para mim. Bem, o que acontece de facto é isso. Não são 87,5, 82,5. Está bem? Pronto, o que vai acontecer é exatamente isso. Todo o processo contabilístico vamos processar exatamente da mesma forma como se não houvesse incentivos. Depois existe um quadro dentro da modelo 22 em que nós vamos declarar esse mesmo incentivo. Ou seja, ele depois vai abater diretamente à coleta. Quer dizer que os nossos resultados líquidos vão melhorar na proporção do benefício que eu vou ter. Ou seja, se eu tiver o tal resultado, vamos imaginar o seguinte, só para simplificar um pouco isto, que nós temos 400 mil euros de resultados. E então temos, para ficar certinho, está bem? Vamos admitir, porque obra e graça do Espírito Santo, não do Ricardo, mas de outro, nós íamos ter um imposto a pagar de 82.500 euros. Quer dizer que eu iria ficar com um resultado líquido de 317 mil euros, não é? Com este incentivo, eu vou ficar com os 400 mil euros de resultado líquido. Ou seja, o meu resultado antes de impostos vai ser exatamente igual ao resultado depois de impostos. A vantagem que nós temos é que, em termos de balanço, em vez de eu ter uma dívida ao Estado, porque, como sabem, nós a 31 de dezembro vamos refletir nas contas uma dívida ao Estado do que vamos pagar em maio, com isso chamamos a estimativa de imposto, em vez de termos uma dívida ao Estado, vamos ter um ativo financeiro.
Pronto, em termos de balanço também compõe muito mais. Pronto, e aquilo que estavas a dizer também é importante. Porquê? Porque nós de facto entramos, entre aspas, a ganhar. Que é, eu consigo abater logo ao meu imposto 82,5%. No fundo eu tenho esse tal risco de 17,5%, que é o risco que eu tenho em termos financeiros. Porque eu gasto 100 para ter um benefício de 82,5%. No médio prazo, esse benefício até pode ser maior. E porquê? Vamos, por absurdo, pensar que o fundo, ao fim dos tais 5 anos, vale zero. É possível. Tanto é possível ele valer 100 vezes mais, como também é possível ele valer zero. Não é? Não vamos falar aqui em estatística, mas pronto, mas são possibilidades. Mas vamos fazer este exercício académico de facto, o fundo ao fim de 5 anos valer zero. Ora, o que é que acontece? Nós, em termos de balanço, temos um ativo que vale 100 mil euros. No entanto, ao fim de um determinado tempo, nós temos provas e o fundo fecha, desaparece, o que seja. E ele vale zero. Então, nós na contabilidade vamos considerar isso uma imparidade do fundo. E o que é que isto vai acontecer? Aos meus lucros daquele ano, eu vou ter que deduzir os tais 100 mil euros que eu tinha realizado há 5 anos atrás. Ora, se nós fizermos as contas, 100 à taxa de hoje, aos tais 21% que nós temos de IRC, e esperemos que não, muito honestamente eu espero que daqui a 5 anos tenhamos uma taxa mais baixa, mas partindo desse exercício académico que nós temos, daqui a 5 anos a taxa ser a mesma, o que vai acontecer é que eu vou ter uma perda de 100 mil euros, vou ter 21% dessa perda, ou seja, vou ter um benefício, entre aspas, que não é benefício nenhum, de 21 mil euros. Ora, 21 mil euros somados com os 82,5 que eu tenho 103.500 euros de benefício. Entendem? Pronto, é um pouco isto é muito numa perspectiva muito académica. Está bem? Eu só estou a falar numa perspectiva contabilista, mais nada, de fiscal. Sim. Boa tarde. Queria agradecer o convite que me fizeram às empresas do grupo onde estamos inseridos para estar aqui presente. Eu não é tanto uma pergunta, é mais uma reflexão que gostava de deixar. Nós não temos ainda os dados de 2023, porque o ano ainda não terminou, mas segundo dados da Pordata, portanto, e estão aqui expressos também, nós tivemos uma percentagem do PIB em investigação e desenvolvimento que cresceu de 1,32 em 2017 para de 1,71 em 2022. Portanto, cresceu a um ritmo de 0,4% em 5 anos. Para uma meta de 3% do PIB em 2030, se crescermos à velocidade que crescemos nos últimos 5 anos, acho que não vamos lá chegar. Daí eu questiono, será que são as empresas que não estão atentas aos incentivos? Será que os incentivos são desenhados face ao tecido empresarial que temos em Portugal? Ou seja, o que é que leva a haver um tão fraco desempenho em termos de investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB em Portugal? Acho que devem existir várias razões, mas não as conheço todas de certeza absoluta, mas a meu ver, e isto é apenas uma opinião pessoal, quem nos tem governado ao longo dos anos não olha para o tecido empresarial. Não olha, com todo o respeito, não olha com devida atenção e não olha para as assimetrias existentes no país. Porque Viseu, Distrito de Viseu e nomeadamente os concelhos onde eu estou, São João da Pesqueira, Moimenta da Beira, Sernancelho, os concelhos mais do interior, não podem ser comparados em termos de investigação e desenvolvimento a um concelho que está na periferia, que está no litoral, que está em Vila Franca de Xira, em Lisboa ou no Porto. Não podem. E se nós virmos, e o país é pequeno, e mesmo assim não se olha às assimetrias e às diferentes realidades que há em Portugal. Não se olha, devia-se olhar. Portanto, a meu ver, a investigação e desenvolvimento em Portugal ou se faz em Lisboa e no Porto ou pouco mais, porque assim com estes dados com 1,7% de investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB, acho que não vamos lá chegar. E podem criar os incentivos todos
que entenderem, mas eu acho que não está, o problema não está nos incentivos, o problema deve estar algures no outro lado, está bem? Era só uma reflexão que eu gostava de deixar. Obrigado. Bem, e também, agradecendo um pouco também a intervenção, porque também é importante e permite-nos também pensar e, acima de tudo, cada um de nós terá sempre uma opinião. Eu falo um pouco por experiência própria, né, e pelo conhecimento. Se nós falássemos do CIFID o ano passado, nós tínhamos muitas pessoas que já ouviram falar. Se falássemos do CIFID há 4 anos atrás, poucas pessoas ouviram falar. Se falarmos há 10 anos atrás, muitíssimo poucas pessoas teriam falar. Tanto é, e nós conseguimos ver isto de outra forma, que é, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós teríamos 1, 2, 3 gabinetes de consultoria que estavam dispostos a fazer consultoria na área do CIFID. E outra coisa importante, 3 deles com cariz político, ou seja, cujos acionistas desses mesmos gabinetes eram pessoas ligadas aos partidos. Não vou aqui individualizar ninguém, nem nada que se pareça, mas é uma percepção unicamente pessoal. De facto, este crescimento é pobre. E acredito muito mais, e acredito muito honestamente, e tenho a certeza absoluta que, de facto, se nós quantificássemos toda a investigação e desenvolvimento que as nossas empresas fazem, certamente estaríamos muito próximo desta taxa. Certamente. Acontece é que muita dela não é divulgada. Ainda mais que nos honra enquanto empresários é que de facto são feitos sem este tipo de apoio. Muitos deles, muitas dessas investigações de desenvolvimento que é feito e mesmo esses projetos não são financiados também por desconhecimento. Ou seja, se me perguntarem qual é o problema deste programa, é a democratização do mesmo. Ou seja, porque até se nós fizéssemos uma análise no passado, facilmente iríamos constatar que grande parte destes benefícios fiscais eram para grandes empresas. Percebem? Agora, o fundo, por isso também é uma crítica que eu faço também a este governo, que é o facto de haver aqui um instrumento que é a democratização que nós temos do fundo, que vai deixar de existir. Que é, se até agora eu consegui entrar com capital para poder beneficiar disso e contribuir para que as empresas maiores e mais vocacionadas para essa área se desenvolvam, porque o nosso objetivo é criar aqui muitos unicórnios, não é? Ou seja, que isto rapidamente extrapole para ir pela frente e que nós tenhamos aqui empresas, empresários de muito, muito, muito sucesso. E é claro que ninguém consegue sem dinheiro, sem investimento. Agora, eu acredito que as taxas, vamos voltar a ter o mesmo nível de crescimento, não direi que tivemos antes do CIFID, mas vamos ter aqui um corte significativo. Muito provavelmente, havendo alterações de quem pense no país, este programa também possa ser revisto. Porque eu acredito de facto que isto não faz sentido. Ou seja, como eu disse no início, nós temos uma carga fiscal bastante elevada que era de certa forma atenuada com os benefícios fiscais que nós íamos tendo e íamos conseguindo. Este ano 2023, eu não vos quero decepcionar, mas eu não vou conseguir obter os mesmos benefícios nem as reduções de impostos que tivemos no ano passado. Porquê? Porque eu não tenho forma de poder utilizar os instrumentos que eles nos tinham. A DLRR, o IFR, a remuneração convencional de capital, que eram importantes contributos para nós podermos reduzir a taxa de IRC efetiva, deixa de existir. Não é? Nós agora, se olharem para estes programas que eu aqui vos mostrei, mais uma vez, e eu concordo, há um enviesamento dos nossos políticos. Porque em vez de olharem, de facto, para o tecido empresarial que nós temos, que é caracterizado por 95% das empresas são micro e pequenas empresas, e os programas estão feitos para os 5% que estão aqui ao de cima. Não é? Mas cabe a nós, nos blogs, no sítio onde nós podemos manifestar o nosso desagrado. Pronto, eu subscrevo inteiramente. Eu aposto também que não vamos, infelizmente, conseguir atingir esse valor, a não ser que as políticas mudem. Pronto. Obrigado. Eu aproveito e apraz-me dizer que, de facto, nós, a nossa empresa, com os nossos empresários,
conseguimos fazer uma coisa gira, que foi mudar o discurso aqui do Francisco, porque ele disse há um bocadinho que tinha mais de 1.000 milhões de euros investidos, pá, e nós contribuímos com um simples milhão, não é? Ou seja, porque senão ele teria que dizer 999 milhões de euros, não os 1.000 milhões, não é? Nós, o ano passado, com os nossos empresários, conseguimos de facto contribuir para que mais de 1 milhão de euros fosse alocado a este fundo. Eu, enquanto empresário, pronto, alerto para isso. A pergunta que o Miguel fez é bastante pertinente. Porquê? Porque nós conseguimos converter dívida em ativos. Isso não é assim muito normal. Existe risco? Sim, existe. Mas é um risco perfeitamente controlado. Por outro lado, é engraçado, ou seja, nós na nossa atividade, na nossa linguagem económica ou financeira, nós aprendemos sempre, quando temos um projeto, as duas perguntas que normalmente se faz é qual é o VAL. O VAL o que é? É o valor atual líquido do meu investimento, ou seja, se eu vou investir 100 mil, quanto é que ele vale hoje? O nosso objetivo é que ele seja muito maior, não é? Que vale muito mais que os 100 mil que vamos aplicar. E depois temos a TIR, não é? Que é a taxa interna de rentabilidade desse mesmo projeto. Ou seja, eu invisto 100 mil euros, qual é o retorno que eu vou ter? Isso em porcentagem quanto é que dá? Isto para quê? Para nós podermos comparar, no fundo, este produto com outros produtos de risco semelhante ou de outros investimentos que possamos fazer. E se nós fizermos bem as contas, e pela experiência que eu tenho, não há projetos sérios com taxas de rentabilidade tão elevadas. Depois, esses senhores têm uma particularidade. Claro que as comissões a nós provocam-nos uma coisa parecida, que é comissões, não é? Nós não gostamos nada disso. Pronto, mas é a forma que eles têm de remunerar um pouco o trabalho deles e o investimento que fazem. Mas é uma coisa boa, porquê? Porque nós, de certa forma, garantem-nos que o que houver a pagar será deduzido do nosso lucro. Ora, não se esqueçam que nós, nesta fase e hoje, este ano, já temos um lucro de 82.500 euros. Não um lucro, salvo seja, um rendimento que não entra para as contas da rentabilidade do fundo. Ou seja, quando nós falamos nos 100 mil euros, ou quando eles falam nos 100 mil euros, falam nos 100 mil euros que entramos, não dos benefícios que temos. Está bem? Já agora, sim. Só colocava aqui mais uma questão diretamente, Francisco, que é a seguinte: naquilo que são os vossos fundos, quer de ativos de rentabilidade e na private equity, só investem, sim ou não, em empresas com investigação e desenvolvimento? E qual é o vosso ticket mínimo? Não sei se já terá dito isto, senão, mas... Então, pronto, obrigado pela questão. Responder diretamente, não, nós investimos também noutras áreas, okay? Um bocadinho à imagem do que vimos aqui inicialmente. Nós temos 3 grandes departamentos e diria que só investimos em investigação e desenvolvimento naquilo que é esse departamento aí do lado esquerdo, ou seja, que é mais ou menos 100 milhões. Depois tudo o resto, depois temos uma parte aqui de imobiliário e turismo e também uma parte de private equity, e o imobiliário e turismo, embora alguns investimentos sejam feitos através de sociedades, no final do dia são projetos imobiliários ou projetos de hotelaria, e a parte de private equity é investimento diretamente em empresas, mas essa já não tem nada a ver com investigação e desenvolvimento e não tem nenhuma restrição associada. Sim, peço desculpa, mas com essa parte, eu esqueci-me dessa parte da pergunta. Ticket mínimo de investimento na parte dos fundos de inovação, na teoria são 500 mil euros, sendo que já fizemos um investimento abaixo disso. De 350 mil é o mais baixo que já fizemos. Eu vou-me sentar naquela cadeira para fazer 2 perguntas ao Francisco. Eu estou ali e pronto. Uma preocupação muito grande que nós, enquanto empresários, temos é saber qual é que é a garantia que nos dão do investimento que vão ser feitos. Pronto. Nós aqui temos 2 riscos, não é? Que eu identifico. Um é o risco das vossas apostas enquanto parceiros de negócio, identificarem uma empresa e essa empresa não cumprir com os requisitos que a ANI impõe para que o fundo e para que o investimento seja elegível para efeitos do CIFID. Essa é uma questão, quais são os instrumentos que vocês têm que vos garanta, a nós empresários, que se o nosso parceiro, a empresa a quem vamos adquirir as participações, cumpra ou não cumpra o seu compromisso para executar o investimento em ID. Por outro lado, é
essa é uma preocupação, e outra logo a seguir, que é, e então e o capital? Ou seja, imaginemos que a empresa cumpre os requisitos daquilo, mas corremos o risco do capital que investirmos nessa mesma empresa perder de valor. Há algum tipo de garantias, algum tipo de colateral, alguma garantia adicional que vocês têm? Obrigado aqui pela questão. Então, se calhar, começando pela primeira, portanto, isto tem a ver aqui com o tema, e se calhar só fazer um parênteses prévio para explicar um bocadinho aqui, de que exatamente o que é que o Rui se está a referir. Ou seja, nós, enquanto fundo, apoiamos e investimos em empresas que fazem as tais atividades de investigação e desenvolvimento, e como vocês, enquanto investidores, tiveram um benefício fiscal quando investiram em nós depois temos de garantir efetivamente que as empresas em que investimos estão a gastar o nosso capital na tal atividade de investigação e desenvolvimento, e é por isso também que justifica a existência deste benefício. Como é que nós o fazemos? Pronto, nós isto aqui, pronto, posso explicar um bocadinho aqui o nosso processo. O que fazemos é sempre, antes de investir em qualquer que seja a empresa, subcontratamos uma tal consultora, uma consultora externa, com um bocadinho aquilo que o Rui referiu, as consultoras especialistas na área de incentivos à investigação e desenvolvimento, que vai no fundo analisar do plano de negócios da empresa que estamos a pensar em investir, quanto é que eles vão ter como custos de investigação e desenvolvimento elegíveis nos próximos 5 anos. Okay? Pronto, antes era 5 anos, agora é 3, neste momento nos próximos 3 anos. E vamos dar aqui um exemplo concreto. Imaginem que subcontratamos uma consultora, eles olham para o plano de negócios da empresa X e nos dizem: esta empresa vai ter aqui 5 milhões de euros em despesas de investigação e desenvolvimento nos próximos 3 anos. O que é que nós fazemos? Nós nunca iríamos investir os 5 milhões de euros, investimos sempre, diria aí no máximo, 2 milhões, 2 milhões e meio, para deixar uma folga muito grande face àquilo que foi o montante de investigação e desenvolvimento apurado no nosso estudo, porque sabemos que aquele é um plano de negócios, vale o que vale, há sempre desvios e não podemos correr esse risco de eventual incumprimento. E depois o que fazemos é pegar nesse estudo feito por uma entidade externa e anexamos-lo ao contrato de investimento que fazemos quando entramos no capital das empresas, e introduzimos um conjunto de cláusulas que obrigam os acionistas maioritários da empresa a cumprir com aquele plano de investigação e desenvolvimento. Por outro lado, e como também já referi anteriormente na apresentação, temos sempre um administrador nomeado nas empresas em que estamos, acompanhamos as coisas numa base mensal, e uma das coisas que acompanhamos é exatamente a execução do projeto de ID, e portanto conseguimos logo até identificar e corrigir eventuais atrasos face àquilo que eram os timings definidos inicialmente. Por outro lado, temos um contrato parasocial também muito forte, ou seja, no fundo um contrato de investimento que fazemos, que rege aquilo que é a relação entre nós, acionistas, e os restantes acionistas da empresa, que nos oferece um conjunto de proteções contratuais para um conjunto de temas. No fundo, nós temos, apesar de muitas vezes sermos acionistas minoritários, temos direito de veto num conjunto de matérias reservadas que incluem, nomeadamente, entre muitas, tudo o que sejam alterações, desvios e execução do plano de investigação e desenvolvimento, para conseguirmos garantir a 100% que efetivamente o nosso capital está a ter o destino que é suposto. E espero ter respondido mais ou menos aqui à primeira questão. Pegando na segunda, um bocadinho em termos de quais é que são aqui os riscos, quais é que são as garantias de capital do investimento, e esta parte acho que também é importante, acho que ficou claro, mas é importante clarificar para que não hajam dúvidas. Ou seja, estes fundos são fundos de capital de risco, okay? Ou seja, o capital que investirem não é garantido de maneira nenhuma. Pronto. O que é que existem? Existem sim depois os tais benefícios fiscais associados que cobrem mais de 100% do capital investido, okay? Que é os 82,5% que recebem no primeiro momento, mais mesmo naquele cenário catastrófico e meramente teórico, o Rui pôs há bocadinho em cima da mesa, no fundo ter uma desvalorização de 100% e passar a valer 0. Voltando àquele exemplo, investiram 100, esses 100 passariam a valer 0, vão ter uma perda por imparidade, isso vai-vos abater ao resultado desse ano e vão conseguir poupar a imposto mais 21 mil euros. Os 21 mais os 82.500 que pouparam inicialmente dava 103,5%, e portanto ainda teriam um ganho de 3,5%, mesmo neste cenário catastrófico em que o fundo vai à falência. Okay? Pronto, para também não vos assustar, isto obviamente é um cenário meramente teórico e meramente hipotético. Pronto, nós estamos no mercado há mais de 30 anos aqui a gerir fundos de investimento. Se andássemos a ter rentabilidades negativas e a levar fundos à falência, também já não estaríamos aqui hoje a angariar capital, porque já não teríamos base de investidores. Pronto, e depois também temos uma gestão de risco dos próprios fundos, gestão de risco de cada portfólio. Do fundo 1, que é aquele que tem mais historial,
nós temos neste momento 20 investimentos realizados, ou seja, um fundo que está com os investimentos estão espalhados por 20 empresas diferentes e obviamente é completamente irrealista acharmos que estas 20 empresas vão todas à falência nos próximos 5 anos, ok? Pode haver até alguns projetos que correm bem, ou que correm menos bem, ou até que correm mal, mas certamente haverão outros a correr bem e muito bem. Pronto, e a rentabilidade do fundo será o equilíbrio destas diferentes forças, ok? Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Nessa hipótese de perdermos o total do capital, nessa parte teórica que o Rui falou, nós íamos ganhar pela perda com imparidade os 21% do 100 mil euros. Ou seja, íamos ter um ganho ao fim dos 10 anos de 13 mil euros em questão aos 100 mil. No entanto, se fizermos as contas às comissões, iremos ter um prejuízo porque iremos ter associado a esses 13 mil euros a dedução dessas comissões, correto? Boa noite, obrigado aqui pela questão. Não porquê? Porque as comissões são descontadas do valor do fundo, ou seja, quando o fundo, vamos imaginar por teoria que o fundo ia a zero, ao fim de 5 anos, ao fim de 10, ao fim do período que quiser, as comissões abatem ao valor do fundo e o fundo, imagina, iniciava-se a valer, vamos dizer, 100 milhões, vai desvalorizando, quer pela performance negativa dos investimentos, quer pelas comissões, e no limite vai a zero. O fundo não consegue chegar a negativo. Portanto, os vossos investimentos no máximo, passavam a valer zero e as comissões são cobradas sobre o capital do fundo e, portanto, no final vocês investiram 100 e iriam receber zero. Ok? Mas também não iriam pagar nenhuma comissão por cima dos 100. Todo o capital que vocês investem, quer num cenário de rentabilidade ou negativa ou positiva, se investe 100, só investe 100, não paga mais 1 euro ao fundo durante toda a maturidade. Portanto, o máximo capital que pode perder são os 100. Perdendo esses 100, iria ainda reconhecer a perda por imparidade, que é o que tinha o tal ativo registado, reconhece a perda por imparidade sobre os 100% do investimento e tem uma poupança fiscal de 21% sobre isso. Os 21 mais 82.500 dão os tais 103.5, mas as comissões já estariam nesse cenário embutidas na desvalorização do próprio fundo. Desculpa, parece que estou a monopolizar aqui o. Vocês, quando falaram num ticket mínimo de 100 mil euros para investir neste fundo em si, isso é uma obrigatoriedade ou é o vosso ticket mínimo? É o nosso ticket mínimo. Não é uma obrigatoriedade. Nós aqui temos isso, portanto, tem a ver com a questão também da própria CMVM. Quando registramos o fundo de regulamento de gestão, temos de pôr um limite mínimo. Portanto, nós temos sempre os 100 mil, porque permite-se que o fundo seja para investidores qualificados. Portanto, temos depois de burocracias associadas ao processo de investimento e ao processo regulatório do fundo. Simplifica bastante aqui as coisas e daí ser esse o nosso limite mínimo. Okay? Obrigado. Estejam à vontade. Até se quiserem perguntar como é que eu me chamo, é um bom pretexto para quebrar o silêncio. Agora eu faço mais uma exposição, que é o seguinte, e que não posso ir jantar. A Joana fica descansada, que não vou. E que é o seguinte, eu estou a ver, então, eu trabalho com empresas, também tenho uma empresa consultora e de facto estou aqui a pensar que o que vai acontecer, em muitos casos, empresas que até possam ter um IRC significativo para pagar, ter que dispor desse capital neste momento, pós-pandemia, vai surgir, portanto, ou seja, mas não é disparatado, eu só estou aqui, uma pergunta que me surgiu agora, não é disparatado aconselhar essas pessoas, eventualmente, até recorrer a um financiamento bancário, porque estamos a falar de uma taxa, na pior das hipóteses, 6%, acho eu, não estou muito, mas que vale bem a pena fazer este investimento, quer dizer, acho que é pacífico. Não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, é aquela velha lógica que eu falei há um bocadinho atrás, que tinha a ver com a análise de rentabilidade que nós podemos fazer do nosso investimento. Ou seja, se eu pegasse os mesmos 100 mil euros e investisse numa máquina, naturalmente eu também iria requerer esse mesmo financiamento. E nós também não sabemos se a máquina se vai variar, se vai partir, se vai não sei quanto, ou se vamos deixar de ter clientes, ou seja, também existe risco nessa área. E de facto, ou seja, estava a pensar
que pode fazer sentido eu tendo capacidade de endividamento, eu poder endividar-me para adquirir um fundo, não é? Para adquirir um ativo. Pode fazer todo sentido e, de facto, o retorno que nós vamos ter daí há de ser bastante grande. Porquê? Porque acreditamos que é no fundo e, acima de tudo, porque já temos uma... Ou seja, nós conseguimos logo começar com um investimento cujo primeiro cash flow que nós temos, é logo o inicial, logo de 82,5% do mesmo. Ou seja, eu tenho alguma experiência na área dos projetos e na área desta aqui de algumas dezenas de anos, não é? E nunca tive nenhum projeto que no primeiro ano permitisse logo recuperar 82,5% do investimento. Não existe, de facto. Pronto, é assim, eu não vou identificar aqui ninguém, naturalmente, mas um dos nossos convidados está ligado ao setor do banco, não é? À banca. Por isso deve estar aqui a esfregar já as mãos de contente, porque está a haver aqui alguma possibilidade de financiar algumas empresas. Pronto, mas sim, de facto isso é pertinente. Pode justificar. Não é? E prefiro de longe pedir um empréstimo ao banco para não pagar ao Estado. Como eu disse, se ele soubesse gastar eu não me importava, mas como não sabe, não gosto. E então prefiro pagar juros e ter esse retorno do que simplesmente pagar. Sim. Só mesmo para acrescentar aqui só um pequeno pormenor em relação à pergunta. Pronto, nós temos efetivamente várias empresas a investir connosco que recorrem efetivamente a financiamentos para fazer o investimento. E deixe-me só também dar aqui outro ponto, que é, para uma empresa, depois depende o esforço de tesouraria ou a liquidez que é necessária para estes investimentos, não é assim tanta, ok? E vou tentar explicar porquê, mas depende um pouco também daquilo que é o montante em termos de valor absoluto que a empresa paga de IRC. Mas fazendo aqui um cenário de números redondos, que uma empresa que paga 80 mil euros de imposto por ano, investindo os 100, pronto, é verdade, tem de fazer o esforço de tesouraria até dia 31 de dezembro, e até vou já admitir que já pagaram os 3 pagamentos por conta, que já pagaram grande parte do imposto durante o ano. Tem de fazer esse esforço de tesouraria efetivamente até dezembro, mas depois em maio já vai, ou no limite em agosto, já vai ser reembolsado de 82,5% desse capital, porque vai recuperar os pagamentos por conta que já fez. Ou seja, estamos a falar aqui de uma liquidez adicional de 17,500, ok? Que essa sim tem que permanecer os 5 anos, mas esse 82,5% recupera-os logo. Ou seja, estamos a falar aqui de uma falta de liquidez eventual de 6 meses, 9 meses, se assim quiser. Okay? Portanto, também é fácil recorrer a um financiamento de curto prazo para combater esse problema. É utilizar o período de carência, ou seja, faz o financiamento e fica com um período de carência até eu ser reembolsado por parte da autoridade tributária, que normalmente ocorre entre julho, por aí assim. Ia só questionar acerca da questão da gestão dos 12 fundos que têm. Que estavam partidos em 3, mas ia colocar a seguinte questão. Em termos de classes de risco, se é transversal a todos eles, a classe de risco, ou há risco mais moderado, mais elevado, nas 3 classes? Não me apercebi dessa parte, se falou nela. Peço desculpa. Sim, não, então, pronto, tentando responder um bocadinho aqui à questão, ou seja, eu diria que conceptualmente em termos de risco dos investimentos ou do portfólio que o fundo efetivamente tem, eu até classificaria se calhar os fundos de imobiliário, de investimento imobiliário, como fundos conceptualmente, ou como uma classe de ativos conceptualmente com um risco mais baixo do que o investimento direto em empresas, ok? Ainda assim, todos eles são fundos de capital de risco, são produtos de risco, mas acho que é importante também, pronto, só estes fundos de inovação, apesar do portfólio em si, se quiser ser mais arriscado, entre aspas, do que aquilo que seria um investimento imobiliário, acaba por depois ser compensado este diferencial de risco em muito pela questão do benefício fiscal. Ou seja, se considerarmos o fundo só como um fundo, deixando completamente de parte o benefício fiscal, diria que esta parte de inovação tem um perfil de risco ligeiramente superior àquilo que são os fundos mais imobiliários. Se considerarmos este fundo no vosso ponto de vista de investidores, claramente este é um investimento com um perfil de risco muito mais baixo do que qualquer outro investimento que pudessem fazer connosco. Já agora aproveito para mais uma vez me sentar na cadeira e fazer a pergunta, que é,
Ok, nós já verificamos aqui das 21 empresas que o Francisco apresentou, provavelmente, tal como eu, muitos dos que estão aqui na plateia também desconhecem essas mesmas empresas, e aproveitando um pouco ali a pergunta que a Manuela fez, eu ia um pouco mais longe, que é, qual é o perfil que o fundo tem na construção da carteira? Ou seja, nós sabemos que quando eu invisto numa startup, o risco é muito grande, porque a probabilidade de sucesso também é grande ou não. E o risco é que, exatamente por aí. Se nós apostamos numa empresa já com alguma maturidade, como já tem um histórico, nós já conseguimos definir que o risco dessa mesma empresa é menor do que aquela primeira com 2, 3 anos. E a pergunta que eu faço é, ok, tendo isso em mente, qual é que é a postura do fundo? Ou seja, não digo mete, assim, mesmo usando um pouco a tua frase, que é colocar os ovos todos dentro do mesmo cesto. Ou seja, vamos considerar então como os ovos todos e o cesto ser o mesmo risco. Todas as empresas têm o mesmo risco. Qual é que é a proporção, se é que existe, da entrada, maturidade, consolidado, o que for? Obrigado aqui pela pergunta e se calhar tentar dar aqui uma resposta o mais completa possível, porque acho que isto é um ponto estrutural e muito importante. Eu também não fiz aqui, normalmente faço a apresentação detalhada de cada um dos investimentos, portanto aqui também não o fiz por uma questão de síntese e de tempo. Mas ainda assim tentando responder primeiro mais de forma conceptual e depois posso até dar alguns exemplos na prática das empresas em que investimos. Pronto, obviamente nós enquanto gestores destes fundos fazemos uma gestão daquilo que é o risco do fundo e também dos projetos em que investimos e, portanto, obviamente temos aqui coisas com diria, completamente distintos, ok? Sendo que também depois a alocação de capital que é feita a cada uma das oportunidades é feita exatamente com base no perfil de risco dessa mesma oportunidade, ou seja, quando estamos a falar aqui de empresas de maior dimensão, com maior estabilidade, com mais anos de mercado, serão também nessas em que o fundo investe mais capital. Ok, serão nessas em que os investimentos também são maiores, aquelas mais pequenas, aquelas numa fase mais inicial, serão aquelas também que o fundo vai investir numa proporção menor. Ainda assim, só para terem alguns exemplos, também um pouco de tentar dar aqui o exemplo dos dois espectros, tanto das maiores empresas que temos, como também daqueles projetos numa fase mais inicial, para também perceberem um bocadinho aqui a disparidade. Pronto, por exemplo, destacar aqui 2 ou 3 empresas. Temos aqui 3 mais industriais. Começava por falar da iScan, que foi o nosso primeiro investimento aqui com estes fundos, um investimento feito no final de 2021. Isto basicamente é um laboratório farmacêutico, uma empresa que vai produzir produtos médicos à base de cannabis para fins medicinais. Isto é um projeto de uma grande dimensão relativamente significativa, foi um investimento total de 16 milhões, no fundo de uma fábrica farmacêutica. Foi um investimento liderado por um fundo de investimento americano, chamado Casa Verde Capital, que só investe aqui neste setor do cannabis, no fundo já com bastante experiência no setor, e foi uma ronda na qual nós conseguimos participar, sendo que destes 16 milhões nós colocámos 4, ok? Portanto, aqui foi um investimento de 4 milhões. Depois o outro mais industrial também que temos, que é a RCD Plas, basicamente uma fábrica de reciclagem de plástico na região de Aveiro. Portanto, isto é uma empresa tradicional, um setor aqui em forte crescimento nos últimos anos e com perspectivas de crescimento também no médio e longo prazo, e também estamos a falar aqui de um investimento de perto de 2 milhões de euros. Depois falo aqui também da Kenco, um aqui entre o industrial e o tecnológico. Pronto, este aqui também se calhar entrar um pouco mais em detalhe, porque é o maior investimento que temos no fundo até à data, e uma empresa que se calhar não conhecem, como eu também não conhecia há 6 ou 8 meses atrás, portanto tentar explicar um pouco o que é que eles fazem. Ora, o que esta empresa faz é vende fruta e legumes desidratados, triturados em pó, e vendem umas chaquetas desse pó para misturar com água e fazer um sumo de fruta instantâneo, natural. Portanto, é uma empresa portuguesa, tem fábrica no Montijo, mas sempre desde a sua criação muito vocacionada para o mercado americano. Para terem também só uma ideia de dimensão, esta empresa o ano passado vendeu 99,2% das vendas para o mercado dos Estados Unidos, só no site próprio, sem nenhuma loja física, tendo faturado cerca de 34 milhões de dólares. Em fevereiro deste ano, fechou um contrato com o Walmart para entrar num projeto piloto, piloto entre aspas, à escala Estados Unidos, para entrar em 1000 lojas do Walmart
no final de julho. Pronto, obviamente este contrato exigiu aqui um esforço grande de aumento de capacidade produtiva e foi exatamente aí que nós investimos na empresa. Outra vez para terem uma noção também da dimensão do nosso investimento, estamos a falar de um investimento de 4,1 milhões, sendo que temos um direito contratual de duplicar a nossa posição, ou seja, de investir mais 4,1 milhões durante os próximos 2 anos com a mesma valorização. Ou seja, é um investimento que pode atingir um valor máximo de 8,2 milhões. Pronto, as coisas estão a correr mesmo muito bem aqui neste final de 2023. A final de setembro estávamos já em 1.600 lojas do Walmart. A faturação deste ano, a estimativa já passa os 70 milhões. Pronto, e agora a lógica será nos próximos anos expandir, no fundo, para mais lojas do Walmart e aumentar aqui também, no fundo, o número de lojas que estamos a servir. E estamos também já a discutir contrato com a Whole Foods e com a Target, que são também dois grandes retalhistas nos Estados Unidos. Depois dar aqui também mais um exemplo, ou mais 2 exemplos daquilo que são os nossos maiores investimentos. Temos também uma empresa chamada Leadseye, que está aqui por baixo, aqui do lado esquerdo desse quadro. Basicamente é uma empresa que trabalha na área do marketing digital. O que eles fazem é criar uma plataforma que permite fazer a criação de anúncios e geração de leads de forma automatizada, de forma mais eficiente, e em que depois o cliente final apenas paga pelos resultados obtidos. Okay? Ou seja, para dar um exemplo concreto, pensem, por exemplo, num restaurante. Pronto, não sei se conhecem como é que funciona na grande generalidade o marketing digital, mas o restaurante vai fazer anúncios para um Facebook, para um Instagram, para o Google e vai pagar por cada vez que alguém clica no anúncio, independentemente do resultado. O que esta empresa oferece, entre outras coisas, pronto, depois entra a parte tecnológica, mas em termos de pricing, o que oferece é que o restaurante apenas paga pelas reservas obtidas. Ou seja, em vez de pagar por cada clique que tem no anúncio, paga apenas pelas reservas. Obviamente paga um valor maior pela reserva do que pagaria pelo anúncio, mas também tem uma redução de risco muito grande porque sabe que está a pagar apenas por resultados efetivamente obtidos. Pronto, sendo que aqui a Leadseye, em termos de modelo de negócio, trabalha não com o cliente final, mas com grandes operadores de publicidade, agências de marketing, que depois têm uma base de clientes grande, às quais revendem as suas soluções. Para terem também uma ideia de dimensão, uma empresa que fatura atualmente entre 8 a 9 milhões de euros por ano. Operamos já em 5 mercados a nível internacional: Portugal, Espanha, Bélgica, Argentina e Estados Unidos, sendo que o mercado dos Estados Unidos foi exatamente aquilo que, ou a entrada no mercado dos Estados Unidos foi exatamente aquilo que motivou esta última ronda de investimento, na qual nós investimos 4 milhões. E pronto, e tivemos nos últimos 9 meses com 3 pilotos a decorrer e já conseguimos fechar um deles agora no final de setembro, um contrato também muito significativo, pronto, com uma empresa americana chamada Thrive, que é uma agência publicitária nos Estados Unidos, com um contrato no qual vamos ter quantidades mínimas de encomendas: 5 milhões para 2024, 10 milhões para 2025 e 20 milhões para 2026. Portanto, também aqui já com uma dimensão bastante significativa. Por outro lado, também falar um bocadinho dos outros, daqueles de uma fase mais inicial, para também não ficarem aqui com uma ideia ou com uma visão enviesada do nosso portfólio. Temos também projetos, diria, numa fase mais inicial. Temos apenas um que não tem faturação, ok? E posso falar até desse, também por uma questão de curiosidade, que é a Best Health. Pronto, basicamente é uma empresa que desenvolveu uma substância que vai substituir, ou que visa substituir, a cola que é utilizada nos pensos e adesivos médicos. Pronto, isto é para um nicho de mercado relativamente específico, para pessoas que, por algum problema de saúde, necessitam de usar qualquer dispositivo médico colado ao corpo, uma base diária, depois o pôr e tirar dos pensos que colam esse dispositivo, causa um desgaste e uma erosão muito grande na pele. Pronto, e a fundadora desta empresa tem um problema semelhante e, no fundo, tem uma paixão grande por este tema e criou, no fundo, uma substância que permite substituir essa cola que é utilizada, que cola com a mesma força, mas quando se retira não causa qualquer tipo de dano na pele. Pronto, isto é um produto novo, está em fase de licenciamento. Diria que é um investimento até um pouco binário, no sentido em que, caso consigamos ter o licenciamento, vamos ter aqui uma rentabilidade muito significativa, rapidamente a empresa aumenta muito de valor. Caso não consigamos ter o licenciamento, no limite é um investimento que até pode acabar por ir à falência. Pronto, também por este perfil de risco maior. Estamos a falar aqui de um investimento de 400 mil euros, que também conseguem ver o peso residual que tem num fundo, nos 100 milhões que gerimos. Estamos a falar de 400 mil versus os outros 4 e 8 e 5 milhões que fazemos noutro tipo de investimentos. E pronto, e posso falar aqui se quiserem de todas, mas acho que também ficam aqui a ouvir-me durante algum tempo e acho que dá para ter uma ideia também do portfólio, mas se tiverem curiosidade em falar sobre mais alguma, tanto agora como mais tarde, esteja completamente à vontade e apresento aqui isto tudo em detalhe.
Bem, já vi que está tudo esclarecido, fico feliz por isso. De qualquer forma, se ainda alguém quiser colocar alguma questão, por favor, façam. Nós temos uma particularidade, que é o facto de isto estar a ser apresentado, eu, neste caso, poderei esclarecer dentro daquilo que souber qualquer dúvida que vocês tenham nos dias seguintes. Nós não temos pressa, o dia 31 de dezembro está aí, de qualquer forma, não temos que andar aqui a acelerar o que quer que seja. O importante é que vocês levem daqui todo o conjunto de informação que vos permita poder definir e tomar as melhores decisões. Havendo qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento que necessitem, quer eu, quer o Francisco, eu de uma forma muito direta e muito prática e muito presente, o Francisco depois, de qualquer forma, se houver uma necessidade, ele também está disposto para reunir individualmente com cada um dos empresários. Provavelmente aqueles que não quiseram colocar questões agora podem fazê-lo depois mais tarde de forma tete a tete, por assim dizer. E pronto, e eu também da minha parte estou a vosso dispor. Não havendo mais questões, nós vamos enviar estas informações depois por e-mail a quem deixou o e-mail. Se porventura alguém aqui que não tenha fornecido o e-mail e que queira receber essa mesma informação, ou através do WhatsApp envia-me o vosso e-mail, ou então depois, ou com a Marta ou com a Sónia, por favor deixem ficar os vossos contactos e a forma para onde querem que vos enviem, que nós iremos então depois também disponibilizar esta mesma informação. Também vamos ver se é possível disponibilizar a informação no nosso site do vídeo que está a ser aqui produzido. Caso seja possível e nós consigamos fazer isso, nós iremos dispor e depois poderão até não só disponibilizar para vocês e para as vossas empresas, mas também para qualquer outro tipo de empresário que vocês entendam que tenha interesse. Aqui estão presentes pessoas que são nossos clientes, outros que não são, outros que ainda não são, e pronto, por isso estejam perfeitamente à vontade. Nós temos esta postura, ou seja, o importante, como eu disse, e volto outra vez a repetir-me, é tentarmos melhorar e maximizar a nossa eficiência fiscal, sem qualquer tipo de atropelo nem abuso, sempre com as ferramentas legais, então temos é que saber aproveitar, está bem? Por isso, agradeço-vos muito. Num próximo evento eu gostava também de poder contar convosco e espero que eu encontrei um outro qualquer também interessante, em que garanto-vos que provavelmente, muito provavelmente, não vai ter a mesma taxa de rentabilidade que este. Mas pronto, mas tentaremos para isso, está bem? Muito obrigado a todos, obrigado por terem vindo e um resto de boa noite e bom...